Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está aí assistindo as aulas do IAJ, está jogando duro, está preparando para um concurso. Vamos aqui com mais uma aula de crimes hediondos. Nós vamos tratar da lei dos crimes hediondos. Meu nome é Rafael Alves, também professor de legislação extravagante aqui do IAJ. Nós vamos então falar um pouquinho da lei dos crimes hediondos. Por que um pouquinho? Porque nós vamos tratar aqui das noções, nós vamos passar por toda a lei. A lei é pequena, a lei não é grande, não dispensa a leitura da lei, tá? A aula não dispensa a leitura da lei. Você tem que, depois da aula, fazer uma revisão, lendo a lei, marcando os tópicos que eu vou passar aqui para vocês, principalmente as questões que mais caem em prova, aquelas que despencam nas provas de concurso público, tá? Principalmente na área de segurança pública, você que vai estar estudando para o ASP, está estudando para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, vem com a gente na aula de crimes hediondos, você não vai perder, beleza? Passando aqui, nós vemos aqui então que a previsão constitucional da lei de crimes hediondos está lá prevista no artigo 5º, tá? Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então a lei traz aqui expressamente a definição, um mandado constitucional de criminalização. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então ela diz ao nosso legislador que deve-se haver uma lei para diferenciar os crimes comuns dos crimes que são repugnantes, dos crimes hediondos. Existem tratamentos diferentes daqueles previstos unicamente no Código Penal, tá? Então, nós vemos também que quando eu falo hediondo, eu me remeto a certas palavras que podem configurar aí um sentido de feio, de horrível, de repugnante. Essa última palavra, repugnante, é a que mais define, é a que mais se aproxima do real significado de hediondo. Então, quando eu cometo, por exemplo, um crime previsto nesse rol, nessa lei 8.072 de 90, eu estou cometendo um crime visto pela sociedade, entendido pelo legislador como um crime repugnante, como um crime feio, certo? Então, isso é um crime hediondo. A definição faz o seguinte: crimes hediondos são aqueles considerados de extrema gravidade, entendida pelo legislador como os que merecem maior reprovação por parte do Estado, recebendo, conforme a Lei nº 8.072 de 90, tratamento diferenciado dos demais. Aí é que está o ponto-chave, tá? Então são crimes de extrema gravidade, são crimes repugnantes, tá? E merecem maior reprovação por parte do Estado, em face daquele que os comete, certo? A definição: nosso ordenamento jurídico, quanto da definição dos crimes hediondos, adotou o sistema legal. Isso significa que só será hediondo os crimes listados na Lei número 8.072, número 90. Então é um rol taxativo. Professor, vamos lá. Então, se existe um sistema legal e a nossa Lei 8.072 de 90 adotou esse sistema, quer dizer que existiam outros sistemas na disputa? Sim. São 3 os sistemas que poderiam entrar dentro da Lei 8.072 de 90 para definir os crimes hediondos. São eles: o primeiro, sistema legal; o segundo, sistema judicial; e o terceiro, sistema misto. O que seria o sistema legal? O sistema legal, a própria lei traz ali um rol taxativo, a lei traz, ela expõe quais são os crimes hediondos. Quais são aqueles crimes hediondos? E vai estar lá definido, escrito quais são. O sistema judicial é aquele em que o juiz, por mera discricionariedade, faz o valor de juízo, tendo em vista o caso concreto, e ele aplica em determinado caso a hediondez. Então, em vista de uma conduta típica
de acordo com o caso concreto, com as peculiaridades do caso, o juiz pode falar, esse caso, esse crime aqui, ele é hediondo, ele é repugnante, tendo em vista todas as peculiaridades ali envolvidas. O juiz, então, tem a discricionariedade para definir a hediondez de certo crime, dependendo do caso concreto. Já o sistema misto, como o próprio nome diz, ele pega o sistema legal e pega o sistema judicial e mescla. Então, a lei traz um rol taxativo e o juiz também pode, a depender do caso concreto, defini-lo como hediondo ou retirá-lo a hediondez. Exemplo, estupro de vulnerável. Ele está lá na lei, está previsto como um crime hediondo. Em determinado caso, o juiz, analisando as peculiaridades, poderia então dizer, opa, esse crime não vou tratá-lo como hediondo. Ou, por exemplo, um crime de furto, um crime de roubo simples. O juiz, analisando o caso concreto, analisando as peculiaridades do caso, poderia falar, opa, esse crime é hediondo, vou tratá-lo como hediondo. Então, além da previsão legal, o juiz também pode tanto tirar como declarar a hediondez de determinado crime. Mas no Brasil, e agora para ficar claro, para anotar no caderno, se cair na prova, o sistema adotado é o sistema legal, ou seja, ele está previsto na lei. Todos os crimes hediondos têm a previsão legal, existe um rol taxativo. A Lei 8.072 de 90, ela traz quais são os crimes hediondos e pronto. O juiz não tem discricionariedade. Não vai depender do caso concreto. Cometeu aquela conduta típica, ela está dentro da definição de um crime constando como um crime hediondo, vai ser hediondo. Então o sistema é legal, o juiz não tem discricionariedade nenhuma, não faz juízo de valor, tá? Os crimes são aqueles previstos na lei e pronto, certo? A Lei 8.072 de 90 constitui o mandato constitucional de criminalização. O que é isso? O constituinte originário, aquele que elaborou a nossa Constituição, ao colocar na lei, no artigo 5º, a previsão de que se faça uma lei prevendo ali os crimes hediondos, ou seja, o nosso legislador falando quais são os crimes hediondos e qual o tratamento diferenciado para estes crimes, o constituinte originário está mandando, está obrigando que o outro legislador, que os nossos legisladores, criem uma lei para tratar sobre os crimes hediondos. Ele está obrigando o legislador a criar uma lei para tratar dos crimes hediondos. E é um mandado constitucional de criminalização. A Constituição manda uma criação de uma lei para tratamento diferenciado para os crimes hediondos. Certo? A Constituição Federal, seguindo o modelo de algumas constituições da Europa, como as da Alemanha, Espanha, Itália, França, no tocante à proteção de certos bens ou interesses, determinou a obrigatoriedade da criminalização das condutas ofensivas a esses bens. Ou seja, em relação a determinados bens e interesses, o legislador é obrigado a editar leis que visam protegê-lo. Até aí tudo bem? Entrando na lei propriamente dita. O artigo 1º ele já traz quais são os ele já traz o rol, ele já traz quais são os crimes hediondos. Ele fala o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848 de 40, o nosso Código Penal, consumados ou tentados. Detalhe, gente, consumados ou tentados, tá? Então, no finalzinho do caput, ele traz aqui que os crimes tentados, previstos nessa lei, também entram no rol dos crimes hediondos, sejam eles consumados ou tentados. Então se fala um estupro de vulnerável, a tentativa de um estupro de vulnerável configura crime hediondo. E a prova pode tentar te confundir, tá? A banca tenta te confundir numa questãozinha e lá no final da questão ela coloca um estupro de vulnerável tentado e você fica na dúvida, bom, tentado? Será que tentado entra no rol dos crimes hediondos? Entra, tá? Tentado entra no rol dos crimes hediondos. Nós vamos no primeiro. O primeiro crime hediondo previsto na lei é o homicídio praticado por grupo de extermínio.
aquele praticado por grupo de extermínio, aquele grupo que tem a finalidade de exterminar determinadas pessoas, certas pessoas. Isso é um grupo de extermínio, tá? E fala o seguinte, inciso primeiro, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, quando eu digo grupo de extermínio, eu estou falando uma reunião, uma associação de pessoas que se reúnem, por lógica, para cometer determinados crimes. E aí o grupo de extermínio, a finalidade principal é o homicídio. Que homicídio? Bom, nós temos então um grupo de extermínio contra ex-habitantes do sistema penitenciário. Isso é um grupo de extermínio, ele tem uma pessoa certa, ele tem alguém certo em mente para poder exterminar, para poder matar. Então isso é um grupo de extermínio. Não é que reunimos 4, 5 pessoas e aí falamos, hoje nós estamos com vontade de cometer um homicídio. Realmente, né? E fica naquela psicopatia, aquele grupo psicopata ali, aqueles 5 pessoas querendo cometer um homicídio, e aí de repente passa uma senhora na rua, é ela, vai lá e mata. Isso não é grupo de extermínio, tá, gente? Isso não é grupo de extermínio. Grupo de extermínio, ele tem a finalidade, ele tem alguém em mente, ele tem um tipo de pessoa em mente para visando o extermínio, então, o homicídio, tá? O assassinato daquele tipo de pessoa, beleza? Mesmo que cometido por um só agente, detalhe também que a banca pode confundir na prova, tá? E homicídio qualificado. Então, além do homicídio praticado por grupo de extermínio, todos os homicídios qualificados são crimes hediondos. Todos. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, os homicídios qualificados, qualquer que seja, é um homicídio qualificado, então ele é tratado como um crime hediondo. Ele vai ser processado, julgado diferentemente dos outros, tá? Bom, aí eu trouxe o 121 do Código Penal. Matar alguém, homicídio simples. Homicídio simples é crime hediondo? Não. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Agora, se existe uma qualificadora para o homicídio, então eu tenho um crime hediondo, qualquer que seja a qualificadora, certo? Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, o parágrafo 6º do 121, ele traz um aumento de pena. Ele traz um aumento de pena caso o homicídio seja praticado por grupo de extermínio. 1/3. 1/3. Até a metade do crime, certo? Bom, não confundir essa qualificadora com a prevista na lei de crimes hediondos, certo? Não confundir grupo de extermínio com milícia privada. Milícia privada não é grupo de extermínio, certo? Não confundir. Você que vai estudar o direito penal, quando lê o parágrafo 6º, pode fazer essa junção de milícia privada com grupo de extermínio. Vamos separar aqui agora. Porque se cair milícia privada na sua banca, você não pode confundir, porque homicídio praticado por milícia privada sob pretexto de segurança ou por qualquer que seja o pretexto, não constitui crime hediondo. Agora, o homicídio praticado por grupo de extermínio constitui. Então, não confundir milícia privada com grupo de extermínio. Passando então o homicídio qualificado. Eu trouxe aqui então todas as formas de qualificadoras previstas na lei. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, outra qualificadora. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, qualificadora. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Ou seja, se um homicídio é cometido
com alguma dessas qualificadoras, dessas peculiaridades, então eu tenho um homicídio qualificado, e o homicídio qualificado, ele é um crime hediondo. Fechou? Continuando então, vamos para o próximo crime hediondo. Antes disso eu coloquei uma observação. É pacífico na jurisprudência que o homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Ou seja, o privilégio deverá ser necessariamente subjetivo. O homicídio impelido por relevante valor moral. Aquele que a determinada pessoa estava com um relevante valor moral e aí cometeu um homicídio. E aí a qualificadora deverá ser objetiva. O homicídio homicídio com emprego de explosivo, homicídio com emprego de veneno, explosivo, etc. É uma qualificadora, um homicídio qualificado, mas foi cometido mediante relevante valor moral. Então eu tenho um homicídio privilegiado qualificado. Nesse caso, quando eu tenho um privilégio, é impossível se falar então da objetividade compelida pelo autor ali no momento da qualificadora. Então não existe falar de privilégio e qualificadora ao mesmo tempo, certo? Ao analisar o privilégio e a qualificadora, vão entrar em conflitos. E como o privilégio é subjetivo, a jurisprudência entendeu que nesse caso, quando é um homicídio qualificado, ou com um homicídio privilegiado qualificado, ele não é hediondo, certo? Então, hediondo somente o homicídio qualificado. Somente o homicídio qualificado. Se cair na sua prova algum tipo de privilégio ali junto com o homicídio e alguma qualificadora, você pode ir lá e marcar sem medo que nesse caso ele não é hediondo, que você vai estar matando a questão, certo? Para o próximo crime hediondo, lesão corporal gravíssima e seguida de morte, quando funcionais. Detalhe, quando funcionais. Então eu estou falando daquelas pessoas previstas no artigo 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até em terceiro grau, em razão dessa condição. Então, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e seguida de morte contra uma dessas pessoas, ou cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo até em terceiro grau, em razão da condição de quê? Exemplo, determinado policial militar. Ele e seu irmão estavam em um bar de uma cidade aqui no Brasil, e seu irmão, policial militar, de cidade pequena, todo mundo sabia que ele era policial militar, né? Dá uma saída, e aí fica só o irmão lá, que é um civil comum, certo? E alguém, determinada pessoa, chega e fala: você é irmão de fulano, que é policial militar? Sim, eu sou irmão de fulano, policial militar. Bom, então nesse momento, a pessoa começa a espancar essa pessoa só pelo fato dela ser irmão do policial militar. Eu vou te bater aqui agora, porque você é irmão daquele policial militar e eu não gosto de polícia. E aí, então, ele espanca aquela pessoa só pelo fato dele ser irmão de um policial militar. Então, em razão dessa condição, dele ser irmão de um policial militar. E aí, ele é espancado e sofre uma lesão de natureza gravíssima. Suponhamos aí, então, que ele fique cego ou ele perca parte de um braço. Nesse caso, estamos diante de um crime hediondo, tá? Porque agrediu, causou uma lesão gravíssima a alguém pelo fato dele ser parente consanguíneo de até terceiro grau de um policial militar, em razão dessa função, tá? Ou de um integrante do sistema prisional, um ASP, um VPT, etc, né? Então, deve ser em razão da função. Diferentemente, imaginem só um policial militar e o irmão em uma festa, e aí, em determinado momento, há uma troca aí de esbarrões entre o irmão desse policial militar e determinada pessoa, e há vias de fato, há agressão, e nesse momento
uma pessoa dá uma garrafada nesse irmão do policial militar e ele fica cego. Houve uma lesão de natureza gravíssima? Houve. Mas foi decorrente da função do irmão dele ser policial militar? Foi em razão do irmão dele ser policial militar? Não. Foi uma via de fato, um esbarrão, uma briga. Não foi em razão do irmão dele ser policial militar. Então, nesse momento, nós não estamos diante de um crime hediondo, certo? Nós só vamos estar diante de um crime hediondo se a lesão corporal de natureza gravíssima e seguida de morte for em razão da função da pessoa. Aí fala o seguinte, então eu trouxe a lesão corporal, 129 aqui do Código Penal, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142, aquela mesma coisa, a pena é aumentada de 1 ano a 2/3. Então, também no Código Penal, há uma qualificadora para esse tipo de crime. Tá? Foi em 2015 a inserção dessa qualificadora no Código Penal. Beleza? Apenas a lesão corporal gravíssima e seguida de morte contra a autoridade ou agente. Nas duas hipóteses, só será hediondo em se tratando de lesão corporal funcional, ou seja, não é qualquer lesão corporal gravíssima ou seguida de morte que torna o crime hediondo, pois só será hediondo se a vítima for agente de segurança pública ou parente do respectivo agente nos termos da redação da lei e em razão da função. Certo? Próximo crime hediondo, nós temos no inciso 2, então, o latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Diz o seguinte: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Parágrafo 3º, se da violência resulta morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos. Então, nós estamos diante do latrocínio. Certo? O latrocínio é um crime hediondo. Voltando aqui para o latrocínio ele precisa de dois requisitozinhos: o tempo e o nexo. A violência empregada durante o assalto constitui o tempo, certo? Então, imaginamos aqui um caso concreto em que João, dirigindo uma caminhonete, para no sinaleiro, e aí vem duas pessoas, 2 assaltantes, e o abordam ali com uma arma na mão, mediante grave ameaça, e dando-lhe coronhadas, violência, o obriga a sair da caminhonete, deixar a chave na ignição e sair da caminhonete. Então a violência é empregada durante o assalto, certo? E aí durante o assalto, João de alguma forma esboça algum tipo de reação ou de um susto quando é abordado, e o assaltante então aperta o gatilho e atira contra João. Então nós estamos diante de uma violência com resultado morte durante o assalto. O requisito para o latrocínio tempo é porque exige-se a conduta, a violência, a morte durante o assalto. E o nexo: eu mato João em razão do assalto, certo? Em razão do assalto. Isso é latrocínio. Suponhamos agora que João está dirigindo uma caminhonete, é desafeto de Tício, comprovadamente desafeto de Tício, e Tício então o aborda numa moto, num sinaleiro, e começa a discutir, a trocar palavrões, e Tício então chega e fala: desce da caminhonete. E João: não desço. Tício vai lá, agride João e mata João dentro da caminhonete. Nós não estamos diante de um latrocínio. Estamos diante de um homicídio, certo? Porque o latrocínio ele precisa do nexo, em razão do assalto. Eu vou matá-lo para poder assaltar. Ou eu vou matá-lo após o assalto, naquele mesmo momento, entrei na caminhonete, peguei a caminhonete, João está do lado de fora tentando ligar para a polícia, eu mato João. Então, nós estamos aí diante de um latrocínio. Mas tem que ser empregada durante o assalto e
em razão do assalto, beleza? Então aí nós temos o latrocínio. Outra hipótese que não configura latrocínio. Tício rouba a caminhonete de João e foge. A caminhonete estava com pouca gasolina, ele para no posto de gasolina. João então segue Tício na garupa de um mototáxi até o posto de gasolina. Quando João desce da moto, Tício, vendo que era João que estava chegando atrás dele, mata João. É latrocínio? Não é latrocínio, o assalto já tinha sido concretizado. Já não estava mais no requisito tempo, já não era mais violência durante o assalto, era posterior. Então aí não é latrocínio. Então quando eu falo latrocínio, vocês imaginem realmente a ação do ladrão ao roubar aquele determinado veículo, ele empregue ali uma violência que enseja a morte. É durante a ação. Após isso, nós não temos latrocínio, tá? Já perdeu então tempo e perdeu o nexo, porque não é mais em razão do assalto, certo? Passamos então para o próximo crime hediondo previsto na lei: extorsão qualificada pela morte. Artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no artigo 3º do artigo anterior. Então, a extorsão qualificada pela morte, aquela de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, no caso, como é qualificada pela morte, a extorsão, em que eu constranjo alguém mediante violência, e esse constrangimento é capaz de matar alguém. Eu mato alguém durante essa extorsão, durante esse constrangimento, em que eu tinha como intuito obter para mim ou para outra indevida vantagem econômica. Bom, o miliciano que está lá defendendo, protegendo alguma comunidade, que é assim que eles se intitulam, e aí vai cobrar de um vendedor ali, de uma distribuidora de gás naquela comunidade, a mensalidade por essa proteção, né? E aí o cara da distribuidora de gás diz: não, eu não te devo nada. E aí o miliciano então extorque, começa a constranger, eu usei a palavra errada, começa a constranger esse empresário como forma de obter para si uma vantagem econômica. E começa a agredi-lo, começa a violentá-lo. E aí essa extorsão termina com o resultado morte. Esse constrangimento mediante violência termina com o resultado morte. Então nós estamos diante de um crime hediondo. Isso é tratado como um crime hediondo. Mas, e a tentativa admite-se? Admite-se. Nós vimos lá no caput do parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que todos os crimes ali previstos nesse rol que nós estamos estudando, admite-se quando a atitude, o ato é consumado ou quando ele é tentado. Então a tentativa é perfeitamente cabível nesses casos. O sequestro relâmpago qualificado pela morte não é hediondo por falta de previsão legal, certo? Então, por terem o mesmo conceito, praticamente a mesma definição, às vezes a banca pode colocar ali o sequestro relâmpago para te confundir com a extorsão qualificada pelo resultado morte. Mas o sequestro relâmpago, por falta de previsão legal, por desídia do legislador, já que praticamente é a mesma conduta, não entrou no rol dos crimes hediondos. Então, se a banca colocar lá a definição, a tipicidade do sequestro relâmpago, você exclui do rol dos crimes hediondos, porque não é, certo? Extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate configura crime hediondo tanto na forma simples quanto qualificada. Então, a extorsão mediante sequestro, na forma simples ou qualificada,
constitui um crime hediondo. E aí eu coloquei a definição. É aquele sequestro com o fim de obter para si vantagem ou para outro também vantagem. Então eu tenho extorsão mediante sequestro. Se ela for qualificada, se resultar uma lesão grave, se resultar aí morte, etc., também é hediondo. Tanto na forma simples, só sequestrar, só extorquir mediante sequestro para obter vantagem para si ou para outro, hein? Ou se ali dentro dessa conduta houver uma qualificadora, as duas formas são hediondos, tá? Estupro. Então nós já estamos no quinto, inciso 5, é o quinto crime definido como hediondo, revestido de hediondez, caracterizado como repugnante. 213 caput, parágrafo 2º e 1º e 2º do Código Penal. Todas as formas de estupro são consideradas hediondas, seja na forma simples ou mesmo nas formas qualificadas. Estupro que resulta lesão grave com vítima menor de 18 e maior de 14 anos e estupro com resultado morte. Então, estupro, coloca na cabeça, tanto na forma simples quanto qualificada, também é um crime hediondo. Estupro, coloca na cabeça a palavra, sabe por quê? Porque nós temos também o estupro de vulnerável. Então, estupro, veio na prova a palavra estupro, é hediondo, tá? Tanto na forma simples quanto qualificada, porque também nós temos aí no inciso 6º o estupro de vulnerável. Então caiu lá estupro, opa, estupro na forma simples, hediondo. Opa, estupro de vulnerável, hediondo. Opa, um estupro com resultado morte, hediondo. Então caiu a palavra estupro, hediondo. E aí no 6º nós vemos o 217A, caput, parágrafo 2º, 3º e 4º do CP. Assim como no crime de estupro, no estupro de vulnerável, etiquetou-se como hediondo o crime em sua forma simples e qualificada, quando resulta lesão corporal grave ou morte. Certo? Sem dificuldade. Então, estupro de vulnerável, qualificado, na forma simples, é considerado um crime hediondo. Epidemia com resultado morte. Somente a propagação de doença humana. Certo? Suponhamos que a banca queira realmente testar aí, se você leu a lei dos crimes hediondos, e coloca uma epidemia de alguma doença relacionada a um animal. Uma doença que só atinge um animal. Uma doença que só atinge cachorro, por exemplo. Ela não configura a epidemia prevista no rol de crimes hediondos. Porque para caracterizar a epidemia prevista no rol dos crimes hediondos, ela precisa ter o resultado morte. Morte de quem? De um ser humano. Então, a propagação de doença humana. Vamos pegar, por exemplo, a propagação de um ebola, né? Missão Impossível. Missão Impossível. Todos esses filmes aí de espiões, a maioria das vezes 007. O cara ou tem uma arma nuclear ou descobriu aí uma doença devastadora com possibilidade aí de devastar a população humana da Terra. Aí vamos supor que no próximo Missão Impossível o cara tá lá com um vidrinho de ebola. E aí ele vai propagar esse ebola em toda a população mundial, vai trazer o ebola aqui pro Brasil, Deus me livre, né? Mas suponhamos, o ebola é uma doença humana? Sim. Causa a morte de seres humanos? Sim. Então aí eu estou falando a epidemia com resultado morte. A propagação dessa epidemia com resultado morte. A doença deve ser necessariamente humana. Se a propagação for por agentes patogênicos de animais e plantas, não se enquadra no artigo 267 do CP, e sim no artigo 61 da Lei 9.609/98, a Lei dos Crimes Ambientais. Certo? Próximo crime hediondo, a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Então, o inciso 7b fala o seguinte: falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais é um crime hediondo. E aí eu coloquei uma coisa interessante, foi aqui, tá lá no artigo 273, parágrafo 1º A.
do Código Penal. Quando trata, por exemplo, aqui, nesse inciso, está tratando, por exemplo, da falsificação de cosméticos. Isso mesmo, saneantes, que a gente limpa a casa. Professor, então aquele perfume importado que eu compro lá do Paraguai, falsificado, ou ele é falsificado aqui no Brasil mesmo, o cara que está fazendo aquela falsificação, ele está cometendo um crime hediondo? Está cometendo um crime hediondo. E uma conversa com o professor Zé Carlos Cardoso, ele me falou que muito antigamente, lá na época dele, né, que é bem mais velho, existia, vai brigar comigo quando ele escutar essa videoaula, mas existia o carinha que passava na rua de casa vendendo detergente líquido, vendendo sabão líquido e etc. E aí colocava rótulos, às vezes, de outros sabões famosos, etc. Esse cara, pelo simples fato de estar falsificando saneante, então ele está cometendo um crime hediondo. Olha para vocês verem a gravidade da situação. Porque quando pegaram todo o artigo 273, esqueceram que existiam ali condutas ínfimas, pequenas. Então é considerado um crime hediondo. Beleza? Então, pessoal, nós chegamos até o inciso 7º-B. Então nós já vimos aqui inúmeros crimes hediondos, 9, tá? Crimes hediondos até o momento. E aí nós vamos continuar no próximo bloco. Beleza?